pessoal, tudo bem? Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso canal Mais História. A nossa aula de hoje é sobre os hebreus. Essa aula faz parte de um grupo de aulas que eu já venho fazendo, quem acompanha o canal sabe, sobre a sociedade da Antiguidade Oriental. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Vamos lá, vem junto comigo para a nossa aula sobre os hebreus. Bom, eu vou começar a nossa aula trazendo um conceito. Todo mundo aqui já assistiu a algum filme sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o nazismo, já ouviu falar do Holocausto, já ouviu falar da expressão antissemita. Sempre que a gente fala dos hebreus ou dos judeus, a gente escuta muito a expressão de que houve uma época de uma política, de uma prática antissemita, ou seja, contra os semitas. Mas o que são os semitas? Então, às vezes nós utilizamos conceitos no nosso dia a dia e aí nós não temos o domínio sobre esses conceitos. E eu, como historiadora, eu sou uma defensora de que a gente domine conceitos. Às vezes os estudantes, eles se preocupam muito em decorar datas. Não decorem datas. Nós aprendemos as datas. Inevitavelmente, na medida em que a gente vai estudando, a gente lembra do século, a gente lembra do ano. Mas, por favor, saibam os conceitos. Entendam os processos. Eu vou insistir sempre com vocês. História é processo. História é escolha. História vai ser sempre as noções de anterioridade e de posterioridade. Não esqueçam disso e dominem, por favor, os conceitos. Quando nós falamos de semitas, nós, na verdade, nós estamos nos referindo, a um grupo de pessoas que pertencem a um grupo étnico e também linguístico, étnico e linguístico, que vai compreender tanto os hebreus quanto os árabes, entre outros povos, Então, lá no livro do Gênesis, que vai corresponder, no caso dos hebreus, à Torá, lá no livro do Gênesis, esses povos, os semitas, eles pertenceriam a linhagens distintas de um mesmo ascendente. Ou seja, o ascendente é o mesmo, que é Sem, filho de Noé, mas os semitas teriam se subdividido, pertenceriam a linhagens distintas, mas todos com o mesmo ascendente, que era Sem, filho de Noé. Essa história a gente vai encontrar na Bíblia, para os cristãos. Ela está lá na Bíblia, no livro do Gênesis, e para os judeus a gente encontra lá na história da Torá, correspondente, o Gênesis correspondente ao Velho Testamento, que seria a Torá. Bom, como é que essa história, porque para a gente falar dos hebreus, a gente tem sempre muita coisa para dizer. Logo na imagem de abertura da nossa aula, vocês viram que eu coloquei uma kippá. Kippá é como se fosse uma espécie de chapéu, vou usar um termo para todo mundo entender, que todos os judeus utilizam e que é uma forma de lembrar da submissão de que Deus está acima, Então o kippá, ele traz à memória de que os judeus eles estão submissos, que tem algo acima deles e que é Deus. Bom, como é que se organiza a história política dos hebreus? Então eu vou começar lá pelo governo dos patriarcas, que é a origem do clã de um grande patriarca, que é o Abraão. Falar da história dos hebreus e não falar de Abraão é algo impossível. Então Abraão, ele seria o responsável pela saída do povo hebreu. Eles viviam na cidade de Ur, na Mesopotâmia, e Deus teria dito a Abraão que ele deveria conduzir o povo de Ur para a terra prometida, que era a terra de Canaã. E foi exatamente isso que Abraão fez. Então ele conduziu o povo hebreu lá de Ur, na Mesopotâmia, em direção a Canaã, na Palestina, Viveram lá, foram se estabelecendo e uma seca acabou fazendo com que o neto de Abraão, chamado de Israel, ele pegasse os seus descendentes. Então a seca fez com que Israel, que era neto de Abraão, e seus descendentes, eles fossem se retirando, não todos, volto a lembrar, eu falei disso lá na aula sobre o Egito, mas eles vão saindo da região da Palestina, da Terra Prometida, em direção ao Egito. E aí, parte dessa história a gente já conhece, acabaram sendo escravizados, E nessa história ainda dos patriarcas, no tempo em que eles estavam ali escravizados pelos egípcios, Moisés, que era hebreu de nascimento, mas que a mãe, todo mundo conhece a história, de Moisés, que a mãe teria
o faraó do Egito mandou que matassem todos os primogênitos e a mãe de Moisés, para protegê-lo, colocou num cestinho, colocou no rio e ele acabou sendo criado como se fosse um egípcio, né? Pertencente, inclusive, à casa real egípcia. Então, Moisés, ele cresce e, num determinado momento da história de Moisés, ele descobre a sua própria história, ele descobre a sua origem e ele vai, então, receber um chamado de Deus. E ele deveria liderar o povo hebreu agora num outro movimento, que era o movimento de volta à Terra Prometida, abandonando o Egito, a condição de escravizados no Egito, para voltarem à Terra Prometida. Então, esse movimento, liderado por Moisés, de conduzir o povo hebreu de volta à Terra Prometida, nós chamamos de Êxodo. E com isso houve a libertação do povo hebreu, né? E foram reconduzidos de volta à Terra Prometida. Pronto, reconduzidos de volta à Terra Prometida. Eu quero dizer, gente, que quem quiser saber mais, tem diversas fontes. Eu estou pegando o essencial, porque o objetivo aqui da aula não é um curso sobre Israel ou sobre toda a história dos hebreus. Então, me perdoem se eu estiver pulando, omitindo algumas partes, mas é porque agora a gente vai trazer para aquilo que nos interessa nesse momento da nossa aula sobre os hebreus. Então, ele vai reconduzir o povo hebreu de volta à Terra Prometida e aí entra numa fase da história, numa segunda fase da história política dos hebreus. Então, no primeiro momento, a história dos patriarcas e no segundo momento, agora, a história dos juízes. Então, formou-se o governo dos juízes, só que quando eles retornam à Terra Prometida, essa terra ela nunca esteve desabitada. Então, quando a gente fala da Terra Prometida, a gente não está falando de uma terra que ela surgiu do nada, ficou lá vazia, à espera da chegada dos hebreus. Por vários motivos. E o motivo é muito simples, gente. Na Antiguidade Oriental, a gente vê a formação dos primeiros estados, das primeiras sociedades humanas, as pessoas se deslocavam, o desenvolvimento da agricultura, o desenvolvimento da pecuária, a formação dessas sociedades. Então, existia uma migração intensa em busca de melhores condições de vida. Então, a gente vai encontrar esses povos ocupando territórios distintos e lutando pela sua sobrevivência. Então, quando eles retornam à Terra Prometida, ela já estava ocupada também por outros povos, né? E eles tiveram que lutar contra os cananeus e contra os filisteus para se restabelecerem dentro daquele território. Então, nessa fase dos juízes, né, eles eram governados, então, quem é esse juiz? Ele é, ao mesmo tempo que ele é um chefe político, ele é um chefe militar e ele é um chefe religioso. Então, no governo dos juízes, primeiro momento dos patriarcas, do pai, agora dos juízes, acumulando essas funções, política, militar e também religiosa. Só que esse governo dos juízes, ele não conseguiu estabelecer uma estrutura administrativa que fosse regular. Então, na ausência de uma estrutura administrativa regular, isso cria uma série de brechas que fatalmente vai levar a algum nível de desorganização e de comprometimento daquela própria sociedade. Então, na fase dos juízes, a gente vai ter a gente já consegue enxergar que há uma fragilidade dentro da estrutura administrativa porque ela não é regular, ou seja, ela não está bem assentada, ela não está bem estabelecida. Depois da história dos juízes, a gente parte, então, para o que nós chamamos, né, de governo dos reis, que é um momento de superação justamente dessa fragilidade durante o governo dos juízes, ou seja, precisa centralizar. É preciso que exista uma estrutura que seja melhor organizada, é preciso que o poder esteja centralizado, é preciso que exista um Estado capaz de coordenar as forças necessárias, de mobilizar aquela sociedade para que ela possa se desenvolver melhor. E é aí que a gente vai ouvir falar de três figuras muito importantes, né? Saul, Davi e Salomão. SDS, eu brinco com os alunos, né? Lembra aí de Saul, Davi e Salomão, que você consegue entender uma parte muito importante e significativa da história dos hebreus. Então, Saul, ele vai ser o primeiro rei. E aí, depois de Saul, o segundo rei vai ser Davi. Aí todo mundo conhece a história de Davi, que lutou contra o gigante, etc. Mas o que é que me interessa aqui para a nossa aula, o que é que interessa de Davi? Interessa saber, gente, que Davi foi o responsável, foi ele quem liderou o povo hebreu numa vitória definitiva contra os filisteus.
Então, o fato deles terem lutado lá no início, na volta com Moisés, né, contra filisteus e cananeus, não significou que os filisteus tenham desaparecido. Nem significava que para os filisteus aquela terra era tão deles quanto era na cabeça de um hebreu. Então, os filisteus foram derrotados, mas os filisteus não desistiram da terra que eles consideravam como deles, e nem os cananeus. Então, Davi ele é uma figura importante, porque Davi vai conseguir, dentro da história dos hebreus, ele vai ser responsável por essa vitória definitiva contra os filisteus, e é ele quem vai tornar Jerusalém a capital política, gente, e religiosa dos hebreus. Lá na frente a gente vai ver que Jerusalém, ou Jerusalém, né, cidade da paz, na tradução, só um minutinho para beber uma água, a gente vai ver que Jerusalém ela vai ser disputada por 3 povos de religiões monoteístas, né? Tanto os hebreus, os muçulmanos e também os cristãos. Então, Jerusalém é sagrada aí para 3 povos representantes das 3 grandes religiões monoteístas que existem no mundo. Então, Davi vence de maneira definitiva os filisteus e transforma Jerusalém tanto na capital política como também no centro, né, na capital religiosa dos hebreus. Depois, com a morte de Davi, quem assume o governo dos hebreus, né, é Salomão. Salomão, aquele que é visto como sábio, né? Salomão, foi a época de maior prosperidade dentro da história dos hebreus. As maiores transformações, nesse período da história, nesse recorte que a gente está fazendo aqui, o período mais próspero ficou nas mãos de Salomão. E aí Salomão, ele vai concluir o processo de organização dessa monarquia, né? E vai investir em toda uma infraestrutura dentro da cidade de Jerusalém. Só que para ele investir em toda essa infraestrutura, construção do templo, etc., Salomão aumentou o valor dos impostos. Ele precisava arrecadar mais impostos para converter esses impostos nos benefícios que ele achava que Jerusalém, que o reino, merecia ter. Bom, num primeiro momento, gente, enquanto as coisas elas estão bem, as pessoas estão pagando os impostos, não estão muito felizes, não, mas tá tudo bem, toca o barco. Agora, quando a crise ela se aproxima e esses impostos que são pagos, eles não retornam como benefícios para aquela sociedade, isso vai causar problema. Então, assim, nós estamos pagando os impostos, para quê mesmo? Quem é que está se beneficiando? Está voltando para a gente de que forma? Então, são perguntas que nós nos fazemos hoje, em 2020, imaginem vocês, que são perguntas que as pessoas se fazem desde que os impostos foram feitos. Normal. Só que aí, Salomão, ele era considerado sábio. Salomão fez do casamento, casou inúmeras vezes, né? Fez dos casamentos verdadeiras alianças políticas. Salomão tinha essa ideia de... vendeu, as pessoas tinham no imaginário esse Salomão como uma figura que era um grande conciliador, um homem que era sábio, que sabia conduzir as situações. Então, com a morte de Salomão, cria um problema. Ou melhor, cria mais de um problema. Cria um problema na linha de sucessão, porque ele vai ter 2 herdeiros brigando, porque ele teve primogênitos de esposas diferentes. E vai criar um segundo problema. Então, o primeiro problema é esse da linha de sucessão, né? E um segundo problema é que, assim, não necessariamente quem assume o trono vai gozar da mesma sabedoria ou vai conduzir do mesmo jeito que Salomão conduzia. Então, há uma expectativa de que quem vai assumir seja tão bom quanto melhor. E aí, se você não corresponde a essas expectativas, isso é um problema. Mas a verdade é que com a morte de Salomão, há uma disputa pelo poder, né? O Jeroboão e o Roboão são os 2 herdeiros que estão brigando para saber quem vai assumir. Junte-se a essa disputa pelo poder o fato de que os impostos eram elevados, então o aumento de impostos, pagar imposto já incomodava, pagar impostos altos incomoda mais ainda. E as disputas pelo trono. Então, quando a gente junta disputa de poder mais altos impostos, isso vai levar a uma crise, e o resultado dessa crise é que o reino acabou dividido, ele acabou fragmentado, né? Então, formaram-se 2 reinos.
Um reino nós chamamos de Reino de Israel, que ficava na parte ao norte. A capital do Reino de Israel não era Jerusalém. A capital do Reino de Israel ao norte é Samaria. E acabou sendo, lá pelo ano de 722 a.C., dominada pelos assírios. E o segundo grupo nessa divisão do reino, o segundo reino que se formou foi o reino de Judá, na região sul, esse sim com a capital em Jerusalém. E no ano de 587 a.C., acabou sendo conquistada pelos neobabilônicos. Aí a gente já lembra da história dos 50 anos de cativeiro que eles ficaram, né, na Babilônia. Divididos agora, qual é o rumo que a história política de Israel vai tomar, do povo hebreu. O reino de Judá do sul, esse, né, com a capital em Jerusalém, acabou sendo conquistado pelos neobabilônicos, veio então o que nós chamamos de cativeiro da Babilônia, né? Que foi até o ano de 538 a.C., ou seja, dura ali 50 anos, quando os persas dominam os neobabilônicos, dominam a Babilônia, eles acabam libertando os hebreus, porque não era interessante para os persas mantê-los ali como cativos. Então eles acabaram sendo libertados. E isso permitiu, né, os persas permitiram que os hebreus eles voltassem para a sua terra de origem, voltassem para Jerusalém. Mas eles voltam para a terra deles, mas voltam sem autonomia política. Ou seja, há um retorno para a terra, para o país de origem, vamos colocar assim, mas isso não deu a eles a autonomia política necessária. Por quê? Porque aquele território estava sob o domínio dos persas. Então não existem, eles perderam a autonomia política porque estavam sob o domínio dos persas, depois o domínio dos macedônios, depois o domínio dos romanos. Então eles não conseguem recuperar a sua autonomia política. Voltam para o território, mas não recuperam a autonomia política, né? Nessa fase também foi a fase em que aconteceu a destruição do segundo templo de Jerusalém, primeiro templo construído pelo Salomão, e ele vai ser destruído, né? Vem a destruição do segundo templo. E também a fase que vai levar a chamada diáspora. O que é diáspora? Diáspora é dispersão. Então, a partir desse momento, dominados primeiro pelos persas, pelos macedônios e, por fim, pelos romanos, a história do povo hebreu é que eles vão sofrer uma diáspora e acabaram se dispersando, né, pelo mundo. Dispersos pelo mundo, a gente começa agora, isso vai ajudar vocês a entenderem qual é o grande problema que envolve Israel e Palestina. E por que é tão difícil de resolver? E por que essa origem desse problema é tão antigo? Então, os hebreus acabaram dominados pelos romanos. Vou passar agora para o último domínio, que foi dos romanos. Aí todo mundo lembra da história de Jesus Cristo, lembra da existência do Sinédrio, aquela alta cúpula, né, formada pelos hebreus. Quero aproveitar esse momento para dizer que a acusação de que os hebreus foram, os judeus foram os responsáveis pela morte de Jesus não é verdadeira. A igreja, inclusive, o Vaticano, reconheceu que essa afirmação ela não é verdadeira. Não se atribui a um povo a responsabilidade pela morte de Jesus. Jesus foi uma grande farsa, o julgamento de Jesus, talvez o maior erro jurídico da história. Jesus não teve direito à defesa, Jesus foi julgado de madrugada, Jesus foi julgado por meia dúzia de homens, todos amigos, coligados, parentes. Quem era oposição foi retirado do momento do julgamento de Jesus, então Jesus sofreu um rito sumário. Ele não teve chance de defesa, sabe? Ele não teve um julgamento justo. Não houve ali acusação apresentando as provas da acusação, a defesa apresentando as provas da defesa, um julgamento como se espera, um julgamento imparcial, assentado nos fatos, nas provas. Jesus não teve esse direito. E quem fez isso foram os membros do Sinédrio. Então não se pode atribuir aos judeus essa responsabilidade. Os judeus eram muitos. Quem fez isso foi uma cúpula formada pelos membros do Sinédrio. Tá bom, gente? Então, nesse momento que eles estão sob o domínio dos romanos, depois eles acabam sofrendo essa diáspora. Então, os judeus eles vão se dispersar pelo mundo. E nessa dispersão, ela vai durar muito tempo. Ela vai durar muito tempo. E aí, eu vou fazer, como a gente faz no cinema, corta-para. Eu vou dar um salto no tempo, sabe novela? Segunda fase da novela. Vou trazer a história dos hebreus
para o momento da criação do Estado de Israel. Porque é importante que a gente consiga fazer essa relação entre o passado e o presente. Porque a história dos hebreus do passado é uma história de um povo monoteísta dentro de um mundo politeísta, tá? Mas até aí tudo bem, porque volto a dizer para vocês, né, que o exercício de fé é pessoal. Originalmente, os judeus, os hebreus, eles eram politeístas, acabaram se convertendo ao monoteísmo e mantiveram-se dentro do monoteísmo. E é uma história de dominação, é uma história de escravidão, é uma história de resistência, é uma história difícil, é uma história muito difícil. Então, depois da diáspora, quando é que a gente vai voltar a olhar para a história dos hebreus com um pouco mais de atenção? Aí a gente, infelizmente, nós temos dois momentos, um ainda durante o século XIX e é óbvio, né, que o outro grande momento é com o Holocausto. E aí eu de novo vou pedir licença para vocês, os meus alunos, as minhas alunas sabem do compromisso que eu tenho com a história, do compromisso que eu tenho com a ciência, e como pesquisadora, como historiadora dentro do campo das ciências humanas, é muito importante que eu diga isso, porque as pessoas elas querem viver hoje um revisionismo de negação da história, sabe? E tem gente querendo negar o Holocausto. E me perdoe, isso é de um mau-caratismo muito grande. A gente não nega o Holocausto, sabe? A gente entende, contextualiza, entende no sentido de contextualizar, não é de dizer que foi certo, deixa eu falar de uma forma que não gere nenhum tipo de ruído. A gente contextualiza, a gente insere no tempo e no espaço, a gente não nega. Os alemães não negam o Holocausto. Os judeus não negam o Holocausto. Os corpos não negam o Holocausto. A matemática não nega o Holocausto. Os filmes produzidos pelos próprios nazistas não negam o Holocausto. Não neguem o Holocausto. Foram mais de 5 milhões de judeus mortos. Isso é fato. Tão real quanto vocês podem levantar agora, abrir a geladeira de vocês e beber a água. Vocês não vão beber uma água imaginária. Tá? O Holocausto ele existiu. E a humanidade precisa se envergonhar, mas ao mesmo tempo se lembrar, que é para que a gente não volte a fazer. Para que outros holocaustos não venham a acontecer. Ok? Eu precisava dizer isso, gente, é muito importante. Eu tenho um compromisso. Todo mundo que convive comigo sabe desse compromisso que eu tenho, o respeito, o apreço, o amor que eu tenho pelo meu ofício como historiadora. Tá? E eu não vou aceitar, muito menos eu vou mergulhar no revisionismo que quer negar os fatos, que quer negar o que aconteceu. Entendeu? Eu ainda não vivo no universo paralelo, né? Eu vivo nesse daqui. Se existir um outro em que isso não aconteceu, é uma outra história. Mas nesse daqui, nesse tempo nosso, nessa nossa história, nessa história da nossa humanidade, sim, o Holocausto aconteceu. Sim, milhões de judeus foram mortos. Sim, homossexuais foram mortos, negros foram mortos, ciganos foram mortos. Há um horror, há um Holocausto. E a gente não vai negar isso, tá? Dito isso, eu vou passar agora para a gente falar sobre o movimento sionista e a criação do Estado de Israel. Bom, o que é o sionismo? Também, às vezes, a gente escuta alguns termos e a gente não conhece. De novo, lembra que eu disse para vocês no início da aula? Vamos dominar conceitos. Precisamos nos apropriar dos conceitos, eles são fundamentais para dar alicerce para a gente, para você ter no que se amparar. Então, o sionismo foi assim, em meados lá do século XIX, né? Onde é que estavam, a maioria dos judeus, eles estavam onde? A maior parte dos judeus, eles estavam em países da Europa Oriental. Por exemplo, muitos estavam na Polônia, na Lituânia, na Hungria, na própria Rússia. Então, a gente tem aí os judeus dispersos pelo mundo, mas há uma concentração significativa de judeus na Europa Oriental e nos Estados Unidos também, viu, gente? Muitos judeus foram para os Estados Unidos. E Israel, naquele momento, no século XIX, o que foi que aconteceu com Israel depois da diáspora, né? Ficou lá, abandonada. Aconteceu o que com Israel? Israel, ela foi incorporada ao Império Turco. Então, ela era uma província do Império Turco chamada de Palestina. Então, o que se conhecia como Israel, na verdade, corresponde, no século XIX, a gente está falando, na verdade, da Palestina.
Então, Israel era uma província pertencente ao Império Turco e que denominada de Palestina. E aí, gente, lá no século XIX, a gente começa, por volta da segunda metade do século XIX, a gente vê um movimento com o imperialismo, a gente começa a ver um movimento que foi chamado de paz armada. Ou seja, as grandes potências europeias, elas já se movimentavam ali por um domínio de um controle político, um controle econômico. A gente vai falar de pan-germanismo, né? A gente vai falar de pan-eslavismo, a gente tem movimentos nacionalistas que estão surgindo, que estão ganhando força. Então, lá no século XIX, um bom observador, segunda metade do século XIX, vai se atentar de que tinha algo de diferente, algo de estranho, algo que não ia ali muito bem e que mais tarde a gente vai ver que vai resvalar na Primeira Guerra Mundial. Pois bem, então lá no século XIX desenvolveu-se entre os judeus esse movimento nacionalista. Então, da mesma forma que nós vamos encontrar um movimento nacionalista entre germânicos, entre eslavos, a gente também vai encontrar entre os povos, né, de origem, os judeus. Vou falar assim para simplificar. Então, entre os judeus nós vamos encontrar esse movimento nacionalista também. E o que orientava, qual era a direção que esse movimento nacionalista ele dava? Ele estava pautado na ideia de que era fundamental, de que era necessário recriar a nação judaica. Mas recriar a nação judaica em seu território de origem, na sua pátria ancestral, ou seja, em Israel. Porém, Israel pertencia ao Império Turco naquele momento e era a Palestina. Então, vocês já entendem aí o imbróglio, o problema que a gente vê até hoje no século XXI e que a gente não consegue enxergar solução para esse problema, se é que precisa ter solução, enfim, isso é uma outra discussão. Bom, e aí, gente, esse movimento nacionalista judeu que defende a criação de um Estado para os judeus na sua nação de origem, na sua nação ancestral, ele vai, lá no ano de 1897, ele vai começar a ganhar corpo, lá na Basileia, na Suíça, quando aconteceu o primeiro congresso sionista. E esse primeiro congresso sionista, ele foi presidido por um judeu, um sujeito chamado Theodor Herzl. Então, Herzl foi o fundador do movimento sionista e o responsável pela criação desse primeiro congresso sionista, cujo objetivo era conseguir um documento, né? Um documento reconhecido internacionalmente e que legitimasse o estabelecimento dos judeus na Palestina. E por que eles precisavam desse documento? Porque a Palestina não pertencia a eles e a Palestina estava sob o domínio, era um território que pertencia ao Império Turco. Então, como é que eles iriam sair da Europa Oriental, migrar em direção à Palestina e tomar posse de um território que não pertencia mais a eles? Então, o movimento sionista vai buscar uma autorização internacional, um documento, alguma coisa que desse legitimidade a algo que eles próprios, a gente imagina, entendessem que não seria visto como algo legítimo. Porque se eu preciso de um documento internacional para legitimar algo, para dar legitimidade a algo, porque aquilo que eu vou fazer por si só não é legítimo. Então, o movimento sionista ele vai caminhar nessa direção. Pronto. Não houve, assim, muitos adeptos, porque as pessoas já estavam com a vida delas organizadas. Então, muita gente, muitos judeus que estavam em partes, não apenas da Europa Oriental, ninguém imaginava um Hitler, né, gente? Então, muitos judeus estavam nos Estados Unidos, os judeus estavam dispersos e as pessoas tinham reorganizado a vida delas. Então, muita gente não viu vantagem, não viu sentido em abraçar essa causa sionista. Por isso que ela vai ganhar força mesmo, ela vai ganhar um peso maior durante a Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial. Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, né, as organizações judaicas, elas retomam com mais força essa questão do movimento sionista e da própria criação do Estado de Israel. Então, elas passaram a resgatar os que escaparam do Holocausto. Então, o que vai acontecer, gente? Formaram-se grupos. Esses grupos, eles funcionavam resgatando
os judeus que conseguiram ali fugir do Holocausto, e muitos deles eram embarcados e levados para outros lugares, e eram levados basicamente de maneira clandestina para Israel. Então, os judeus que conseguem se salvar ali do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, quem consegue fugir, é embarcado nesses navios e são levados de maneira clandestina para Israel, porque aquele projeto do documento ele não caminhou. Então, o Herzl, ele teve uma ideia, mas aquilo ali não ganhou força, não foi levado adiante. Então, o Estado de Israel continuava exatamente como era antes, ou seja, não estava nas mãos dos judeus. E, naquele momento, durante a Segunda Guerra Mundial, o que tinha acontecido com o Estado de Israel? A Palestina, vamos usar o termo que se utilizava na época, não é Estado de Israel, não existia o Estado de Israel, gente. A Palestina, ela estava sob o controle da Inglaterra. Então, quando começaram a chegar esses primeiros navios trazendo esses judeus, fugindo da Segunda Guerra Mundial, fugindo do Holocausto, para a Palestina, a Inglaterra vai dizer não vou autorizar o desembarque. Só que isso pegou muito mal para a Inglaterra. A Inglaterra vai sofrer uma pressão muito grande porque ela vai dizer não para um povo que estava sendo vítima dos horrores da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto. E isso leva a uma pressão internacional muito grande e o resultado é que, de um lado, a Inglaterra está muito pressionada internacionalmente, a comunidade internacional não vê com bons olhos. Mas associado a isso, gente, tinha os altos custos para o governo inglês nas operações militares na própria Palestina. Então, assim, sustentar aquele controle e as ocupações militares era muito caro para a Inglaterra. Então, a Inglaterra ela vai pensar, vale a pena ter o desgaste que nós estamos tendo. De um lado, ele é o desgaste financeiro, operacional, e esse desgaste com a comunidade internacional, vale a pena comprar essa briga, né? E aí eles vão dizer que não vale a pena comprar essa briga. Então, gente, grupos, verdadeiras guerrilhas se formaram dentro da Palestina, né? Esses judeus acabaram forçando a Grã-Bretanha a pegar essa questão e dizer assim, olha, eu não dou conta disso, estou levando então para a recém-criada ONU. Então, a questão passa a ser agora arbitrada num conselho internacional formado pela ONU. E aí, debates acontecem e lá em 1948, com o apoio da ONU, vai nascer o Estado de Israel. Só que o Estado de Israel vai nascer em território palestino. Eu não vou entrar no mérito aqui da discussão para discutir, vamos botar lá para a origem, para o Gênesis, eu não vou falar disso. Estou falando que pontualmente, nesse momento, quando o Estado de Israel ele é criado dentro do território da Palestina. E foi feita uma divisão desse território. Então, se não me falha a memória agora, eu acho que ficou 49% para os palestinos e 51% para Israel. Então, significa dizer que essa população dos 51% do território que era da Palestina e que passou a ser de Israel, teve que ser deslocada para a Palestina. E aí isso vai dar uma outra questão, que é o debate que a gente vai ter na nossa próxima aula. Por enquanto, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam, deem o like de vocês. Até a próxima aula, gente. Beijo, tchau, tchau.